Será que já te perguntaste se a matéria é estruturada, mas não é sólida como vimos? O que acontece quando ela muda? Tu já te deste conta que algumas coisas nunca voltam a ser o que eram? Um ovo cozido, uma fogueira que queimou a madeira, uma mistura de produtos químicos que explode. Algumas mudanças são para sempre, elas não têm retorno. A ciência chama isso de irreversibilidade. Mas por que o mundo não sabe voltar atrás e o que isso revela sobre a matéria e o nosso controlo sobre ela? É fácil mudar a forma de algo, derreter gelo, dobrar metal, dissolver sal, mas algumas reações ultrapassam o que nós podemos desfazer. Quando ocorre uma reação irreversível, a matéria não retorna ao estado inicial, não importa o que tentemos. E isso desafia a nossa intuição, porque o mundo parece obedecer à lógica de voltar ao normal. Na química, esse fenômeno não é apenas uma curiosidade, ele define processos industriais, energia, vida e morte de células e até a percepção de risco. Isso nos leva mais fundo desse problema. Se não podemos reverter essas mudanças, como podemos prever e controlar os fenômenos que produzimos? No dia a dia, algumas mudanças parecem triviais, mas outras nunca podem ser desfeitas. Pegue um ovo, coloque na água fervente. Após alguns minutos, a clara e a gema mudam completamente. Não importa quanto tempo tu tentes, não há como voltar ao ovo cru. A proteína desnaturou, reorganizou-se e criou novas ligações. A transformação é permanente. Agora pense em algo mais dramático. Madeira queimando em uma fogueira. O calor quebra as ligações, libera gases e transforma o sólido em cinza. Tentar recompor tudo a partir das cinzas seria impossível, mesmo com energia suficiente. O mesmo acontece em química de laboratório. Quando reagentes se combinam em reações irreversíveis, formam produtos que não podem ser convertidos de volta naturalmente. Por quê? Porque essas reações liberam ou absorvem energia, rearranjam átomos e criam ligações que não se desfazem espontaneamente. A matéria muda sua organização interna. Algumas dessas mudanças ocorrem tão rapidamente e de forma tão completa que o mundo percebe apenas o efeito final. Algo novo surgiu e o original desapareceu. No fundo, a irreversibilidade não é só sobre química, é sobre o fluxo de tempo e da energia. A natureza prefere o caminho que aumenta a desordem, o que os cientistas chamam de entropia. Por isso, cada reação irreversível é uma declaração do universo. Algumas transformações são definitivas. Elas ensinam que medir, observar e prever é mais eficaz do que tentar restaurar o que já mudou. Imagina um laboratório no século XIX. Cientistas misturando ácidos e metais, calor e luz. Algumas reações produziam gases que se espalhavam pelo ar. Outras geravam precipitados sólidos completamente novos. Uma reação simples parecia inofensiva. Misturar ácido sulfúrico concentrado com açúcar. Em segundos, a mistura se aquece, escurece e libera fumaça negra. Essa reação é violenta, visível e impossível de inverter. O açúcar não volta. Foi transformado em carbono, água e dióxido de enxofre. Outro exemplo clássico, o óxido de ferro. Um prego exposto à água e ao oxigênio gradualmente enferruja. As moléculas de ferro combinam-se com o oxigênio, formando óxido de ferro. Mesmo que retires água e o ar, não há volta. A estrutura original do metal se perdeu e o ferro oxidado não é mais o ferro puro. No laboratório, experiências mostraram algo crucial. O mundo químico não é simétrico. Reações podem seguir um caminho adiante, mas retornar é praticamente impossível sem intervenção externa intensa. Energia, catalisadores, processos complexos. A irreversibilidade também é uma lição sobre previsibilidade. Quando a reação acontece, tu podes medir produtos,
calor, gases, mudanças visuais. Mas o caminho inverso não é espontâneo. O tempo já aconteceu e a matéria mudou sua organização interna. A ciência começou a perceber que alguns processos não têm retrocesso natural. Cada transformação irreversível é um marcador. A história da matéria se registra na nova organização dos átomos. Cada reação irreversível está ligada à energia. Quando o açúcar queima ou o ferro enferruja, energia é liberada ou absorvida. Mas essa energia não desaparece. Ela se dispersa no ambiente, muitas vezes como calor ou radiação. Esse espalhamento de energia é um sinal claro de que o processo não retorna sozinho. A termodinâmica entra aqui como um processo fundamental, a entropia. Pense na entropia como uma medida de desordem. Quando uma reação irreversível acontece, a desordem do sistema e do ambiente aumenta. Os átomos se reorganizam, moléculas se combinam de novas formas e essa nova configuração não se reorganiza espontaneamente na original. Um exemplo simples: misturar água quente e fria. A temperatura se iguala, a energia se distribui. A água fria não retorna sozinha ao estado inicial. A energia já se espalhou. No nível microscópico, milhões de moléculas se reorganizam e essa reorganização cria um caminho de não retorno. Na química, essa mesma lógica explica por que certas reações liberam gases, precipitados ou calor. Uma vez que os produtos estão formados e a energia liberada se dispersou, o processo espontâneo de volta é impossível. O tempo avançou, a matéria mudou e a física registra essa trajetória. A irreversibilidade, portanto, não é apenas uma curiosidade de laboratório, é uma lei do mundo natural, presente em tudo: combustão, corrosão, digestão, fermentação. Tudo que envolve energia e reorganização da matéria tende a avançar num único sentido. A irreversibilidade não é apenas uma teoria, ela está em tudo o que vemos e tocamos. Quando um ovo quebra, não volta ao estado original. Quando um ferro enferruja, a ferrugem não se transforma espontaneamente em ferro puro. Até o nosso próprio corpo é vítima. Células envelhecem, tecidos se desgastam, moléculas se degradam. Tudo segue um caminho único. Mesmo processos aparentemente simples, como cozinhar ou fermentar alimentos, envolvem transformações químicas irreversíveis. Açúcar caramelando, pão fermentando, café torando. Cada reação libera energia e reorganiza moléculas de formas que não podem ser revertidas sem intervenção externa. Essa característica impõe limites ao que podemos controlar. A química e a física nos dizem: o tempo sempre avança, mas muitas mudanças não têm volta natural. Para a ciência e para a vida cotidiana, isso tem uma lição clara. Precisamos compreender os fenômenos das transformações antes que aconteçam, porque voltar atrás nem sempre será possível. Reações irreversíveis lembram que o tempo é irreversível. O mundo avança, a matéria muda e algumas transformações nunca se desfazem. Na química, como na vida, algumas escolhas e processos são definitivos. Elas moldam o presente e determinam o futuro, de forma que medir, planear e entender os efeitos é mais poderoso do que tentar controlar o resultado final. O invisível se revela no que permanece, e o que não volta nos ensina o valor da ciência, da observação e do respeito às leis naturais. E o que tu achas de tudo isso? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal para não perder o final desta série. E claro, tem muita coisa pela frente.